convido para vir para cá ministrar a sua palestra neste exato momento, o nosso primeiro painel, nosso primeiro palestrante. Eu peço para todos vocês uma salva de palmas ao nosso Jovânio Santos, da Timos Energia. Por favor, venha para cá, Jovânio, tenha bondade. Bom, pessoal, bom dia, né? Muito agradeço a organização do evento, pelo convite, né? Vou começar aqui falando um pouquinho do assunto, né, que nesse painel que eu venho comentar um pouco, é sobre, de fato, o futuro do mercado de energia nosso aqui no Brasil, algumas oportunidades e desafios que nós temos hoje nesse mercado, que ele é bastante dinâmico, né? Então, eu vou falar para a gente comentar e trazer algumas reflexões aqui, dado o contexto que a gente tem de mercado e o contexto atual do setor. Mas, antes de começar o conteúdo, eu vou falar um pouquinho da Timos Energia, né? A Timos Energia hoje é uma das maiores empresas de consultoria do setor elétrico aqui do Brasil, né? A gente tem basicamente duas formas, dois braços de atuação da consultoria. Um braço é de gestão de clientes no mercado livre de energia, né? E o outro braço é o braço de consultoria. Dentro do segmento de consultoria, a gente tem algumas verticais de negócio. A gente tem a vertical de Transactions e M&A, a gente auxilia vários investidores internacionais, principalmente chineses também, quando vêm aqui para o Brasil para investir, né, aqui no nosso país, nos segmentos, em toda a cadeia de produção, né, tanto de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia também. Inteligência setorial e regulatória, a gente tem uma área regulatória específica que acompanha os processos regulatórios aqui no país. Também somos regulatório desk de algumas empresas também aqui no Brasil. Temos uma área de projeção de mercado, né, e tarifas também, tanto preço spot de energia, que é o PLD, quanto de tarifas das distribuidoras. Isso entra muito na questão de modelagem financeira dos negócios, principalmente para a geração distribuída. Novos negócios, né? A área de novos negócios é focada principalmente na parte de autoprodução de energia. Hoje a gente já estruturou projetos de autoprodução de energia em torno de 1 giga. A gente tem basicamente de 30% a 40% de market share hoje do Brasil relacionado a projetos de autoprodução de energia. E estruturação financeira também, né? Então a gente consegue fazer toda a parte de financiamento do projeto, desde a parte de estruturação de débito ou equity também. Então, a gente também tem essa capacidade, pode auxiliar os investidores nesse sentido. Então, a gente é uma consultoria que acaba atendendo end-to-end, né, que aponta desde a visão estratégica do negócio, passando pela modelagem do ativo, até a entrega também do ativo. A gente também tem um braço de PMO na consultoria que faz a gestão dos empreendimentos. E hoje também é um dia bastante especial para nós, né? E um dia também que é um marco no setor da geração distribuída, né? A gente, no começo do ano, nós lançamos uma metodologia, né? Que é uma metodologia que a gente chama de certificado de energia renovável. A diferença desse certificado vis-à-vis a outros certificados do mercado é que nós procuramos atrelar esse certificado há 2 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O primeiro deles é, de fato, a energia limpa e sustentável, né? E o segundo é o ODS 13, que é o ODS de combate a mudanças climáticas. Então, para ações de ESG é muito importante, né, e a gente tem muita preocupação disso, de linkar alguma ação nossa com o ODS, né? Então, a gente lançamos esse certificado, né, no começo do ano, né, entregamos. O primeiro case nosso foi o do Operador Nacional do Sistema, que é nosso cliente da gestão de energia. Um outro diferencial do nosso certificado, eu falei do primeiro, que são as ODS, o outro diferencial é, de fato, a quantificação de quanto que um determinado player contribuiu para evitar de emissões de CO2 para a atmosfera. Diferentemente dos outros certificados que atestam o atributo ambiental, o nosso certificado ele faz o cálculo efetivo de quanto que você deixou de emitir para a atmosfera. E aí a gente fez um aperfeiçoamento metodológico, né, para geração distribuída. Nosso primeiro cliente, né, de geração distribuída é a Detronic, representado aqui pela Mariana. Então a gente fez esse aperfeiçoamento metodológico e vamos entregar hoje também para a Mariana, né,
esse certificado de energia renovável, atestando e quantificando quanto que as usinas contribuíram para evitar emissões de CO2 para a atmosfera. Então esse é um marco bastante importante, né? Tanto para nós da Timos quanto para o setor de geração distribuída também. E entrando mais agora na temática do tema aqui proposto, né? Eu vou primeiro fazer uma abordagem do contexto mercadológico nosso no setor de energia hoje. Então a gente tem dois movimentos bastante importantes, né? O primeiro deles é, de fato, a abertura de mercado, né? O mercado livre de energia. E por que eu trago esse tema à tona, né? Para fazer uma reflexão aqui, né? O Brasil é o terceiro maior país de relação custo-renda per capita mundial, né? Então, por que você promove uma abertura de mercado? Justamente para trazer competitividade, né, aos seus consumidores e às tarifas também deles, né, que eles pagam no final. A gente estuda muito mercados internacionais. É um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa também e trouxe uma otimização de custo para os consumidores varejistas, que lá eles são chamados de retailers, né? Quem vende a energia é classificado como retailers. E nesse contexto, a gente teve até o último dia 2 a consulta pública 137 de 2022, que foi lançada pelo Ministério de Minas e Energia, que trata sobre a abertura de mercado, inclusive para consumidores de baixa tensão, né? Foi proposto um escalonamento de 2000 até 2026, o mercado de energia ser aberto, inclusive para consumidores de baixa tensão, excluindo a classe residencial e rural, e até 2028, essa foi a proposição inicial do Ministério, incluir essas duas classes, residencial e industrial. O que isso quer dizer, né, pessoal? Basicamente, que o movimento de abertura de mercado ele vai acontecer anyway, né? É um movimento estruturante setorial, né? A gente viu um primeiro movimento de abertura de mercado dos consumidores que podem adotar esse movimento, principalmente para eletrointensivos. A gente teve também um desdobramento e a consequência disso, a instalação de GD hoje no país, porque o consumidor quer uma economia no final do dia da tarifa. A tarifa regulada ela vem aumentando de forma estrutural e significativa ao longo dos últimos meses. Então, o consumidor que não pode fazer hoje ir para o mercado livre de energia, ele acaba adotando a geração distribuída naqueles casos em que é mais competitivo o custo para eles. Hoje, para a gente ter uma ideia, né, até 2024 a gente terá essa abertura para os consumidores de alta tensão, né, então já está determinado isso. Hoje, para que você possa fazer parte do mercado livre, você tem que ter uma demanda contratada igual ou superior a 1.000 kW contratados de demanda, né, de fio. E aí vocês veem que 2023 já cai para 500, 2024 é a abertura do grupo A. Então todo o grupo de alta tensão vai estar passível e poder migrar para o mercado livre. Não quer dizer que todos os migráveis irão migrar, mas poderão migrar. Então tem esse movimento importante. E aí eu entro no contexto da geração distribuída, que como bem meus colegas falaram, né, esse slide que eu preparei na semana passada, mas o 13 hoje já foi para 15, né, então teve um crescimento bastante significativo nessa última semana. Mas a GD aqui, né, pessoal, fazendo um contexto mercadológico rápido, cresceu basicamente por 4 drivers de negócio. O primeiro driver foi o marco legal, de fato, deu segurança e estabilidade jurídica, tanto na 482 quanto agora na 14300. O segundo driver, né, de fato, foi a redução dos custos das fontes renováveis, né? Eu acompanhava o projeto de geração distribuída no norte aqui de Minas, e a gente falava na época de 2018, 2019, de placas de 400 watts pico, né? Hoje, passando aqui nos stands, a gente já tem 670, 700 watts pico, né? Basicamente com o mesmo preço. Então, isso é maior potência unitária por custo de dinheiro. Então, isso foi uma evolução importante nesse sentido também.
Um outro driver, né, como eu comentei, e foi um driver que movimentou as duas tendências de mercado que eu falei, tanto do mercado livre, né, da expansão do mercado livre, quanto da expansão da AGD, foi de fato o aumento das tarifas no ACR. Né? A gente teve um aumento estrutural das tarifas no ambiente regulado, dado por vários aspectos que eu não vou entrar aqui, mas a gente teve esse aumento de forma estrutural e hoje os clientes a gente quer uma redução no nosso custo de energia. A gente podendo otimizar esse custo, a gente pode adotar essas opções, né? Tanto de ACL quanto de GD. E como eu falei também, linkando com o último ponto da redução de custos, né, eu coloco a evolução tecnológica das placas, né, assim como eu falei. Ou seja, você consegue instalar pela capacidade maior de produção das placas solares fotovoltaicas, hoje você consegue instalar muito mais potência numa determinada mesma área do que você instalava há 2, 3 anos atrás. Então esses foram os 4 drivers aqui principais para que a geração distribuída pudesse evoluir aqui no Brasil, tivesse essa evolução significativa. Trazendo aqui alguns dados da EP, né, que é a Empresa de Pesquisa Energética, então a gente tem, tomando um cenário de referência, isso aqui é PDE 2031, né, a gente tem que a GD, pela EP, né, pode chegar em torno de 13% da matriz elétrica doméstica em 2031. Isso representa, lá em 2031, cerca de 37 gigas aproximadamente, né? Ou seja, a gente tem um espaço de crescimento ainda pela EP, pelas projeções da EP, de aproximadamente mais 14 gigas, né? Ou seja, assim, a gente cresceu, né? Como o Crispim falou, né? A gente cresceu em 5 anos, a gente cresceu de forma em 14 gigas, 5 anos a gente colocou 14 gigas, né? Então, nessa projeção da EP aqui, a gente tem espaço ainda para evoluir o mercado de geração distribuída aqui no Brasil, dado esses outros drivers que eu comentei aqui com vocês. Um ponto importante de reflexão que eu trago é justamente a abertura de mercado, né? Ou seja, o cliente ele vai poder escolher, né, a partir, caso o cronograma do Ministério se mantenha, a partir de 2028, se ele vai para o mercado livre ou se ele pode adotar uma solução de geração distribuída, por exemplo. Então, isso é uma temática que eu trago aqui para reflexão de contextualização de mercado de fato. E aí, né, pessoal, logicamente, né, esse movimento, né, como bem os meus colegas comentaram no último painel, ele provoca, né, uma disruptura setorial, né? Você tinha antes um sistema de geração centralizado, um planejamento centralizado, no qual você tinha toda a cadeia de valor, né, de geração, transmissão, distribuição de forma unidirecional, né? E agora você tem toda essa cadeia de forma bidirecional, né? Ou seja, o fluxo ele passa a ser do consumidor também, né, fornecendo energia para o outro consumidor, né? Isso daqui é o modelo, é o sistema de geração futuro, aqui na topologia futura do nosso sistema de energia elétrica aqui do país. Muito em questão também, né, quando a gente olha mercados internacionais, a gente tem a figura do DERMS, né, que é o Distributed Energy Resource Management System, que é justamente a figura desse cara é pegar todos esses caras aqui que estão, tipo, baterias, painéis fotovoltaicos, né, geração distribuída, otimizar isso para que o cliente retailer, né, o cliente que ele é consumidor de baixa tensão, ele possa participar mais ativamente, inclusive do mercado wholesale, que é o mercado atacadista de energia. Que o mercado atacadista apenas consumidores grandes, de grandes montas de volume de energia podem participar. Mas por meio da figura do DERMS, que é uma figura que já começa a aparecer, inclusive, em algumas iniciativas, né, como o ERCOT lá nos Estados Unidos, que é o do Texas, né, também nos mercados da Europa. Então a gente consegue ter essa participação mais ativa do consumidor, formando inclusive preço, ajudando a formar preço. Logicamente, o modelo de energia, o modelo mercadológico lá de energia deles é diferente um pouco do nosso, mas o DERMS aqui no Brasil teria essa função futura de conectar todas essas cargas aqui e dar uma maior participação ao consumidor de baixa tensão. Isso vai promover o Energy as a Service, né, que é um conceito justamente no qual você deixa de ter a commodity energia para ter
um serviço de energia agregado, né? Seja por energia, seja por outras formas de gerenciamento também do seu consumo elétrico. Esse Energy as a Service é o conceito futuro aqui do mercado que vai prevalecer, colocando o consumidor de fato no centro de toda a cadeia de fornecimento do setor elétrico, né? Então a gente tem tanto investidor, consumidor, fornecedor do Energy as a Service também atendendo às demandas mais objetivas e mais pontuais também do consumidor de energia. Então, fechando aqui um pouco, né, a palestra, então vai ter tecnologias, por exemplo, de blockchain, né, que a gente já vê em alguns mercados também de energia sendo aprimorados, armazenamento, negócios B2B, créditos de carbono também são super importantes, o carro elétrico entrando também nesse contexto da matriz, como sendo provedor ou como sendo os direcionadores tecnológicos dessa evolução mercadológica. E as considerações finais, basicamente, é o que eu já falei, eu vou deixar para as discussões aqui quando a gente for voltar. Obrigado, pessoal.